Pode sentar. Aleluia, Jesus. O título da palavra nesta noite é Deus em ação. Mas eu quero que todos saibam que Deus sempre está em ação. Deus está sempre se movimentando, Deus está sempre buscando formas e meios para nos salvar. Ele é um Deus que não dorme, Ele é um Deus que sempre está pelejando pela nossa salvação. Não é pela nossa vida, é pela nossa salvação. E é muito importante que o cristão entenda isso. E nós vamos falar muito nesta noite, alguns pontos sobre esse assunto. Porque o objetivo, o propósito de Deus é que eu e você vá morar com Ele. E Ele vai estar sempre em ação para que eu e você entenda isso. E é tão maravilhoso andar na presença do Senhor, que quando eu entendo isso, eu entendo o que é uma vida abundante. Eu entendo o que é uma vida próspera, não só financeiramente, mas uma vida, como o pastor Silas falou hoje cedo, como uma vida de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Ou seja, quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, é vida em todos os sentidos, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos andar na presença do Senhor. Então lá em Naum, capítulo 1, verso 2, é o mesmo versículo que eu preguei na quarta-feira, tá? Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Na quarta-feira eu falei sobre o zelo de Deus, né? Se você não viu, quer ver um pouco sobre esse assunto, entre lá no YouTube que vai estar lá essa mensagem. E o que me chamou, uma das coisas que me chamou bastante atenção no zelo de Deus, é que lá no original da palavra diz assim, Ele vem ferozmente para zelar pelos seus. E quando você vai entender o que significa ferozmente, você vê a determinação de Deus para nos guiar, para zelar pela nossa vida, para nos conduzir na verdadeira vida que Ele quer, no caminho que Ele quer nos conduzir. Então, esse é o nosso Deus. Mas Ele também é um Deus vingador. Como assim, Jussi? Nós vamos ver, né, um pouco sobre isso hoje. Um pouco, né, porque o assunto é muito mais extenso. Então, quando nós falamos dessa palavra lá no hebraico, que é Macan, significa vingar-se por um mal percebido. Isso mesmo, percebido. Aquilo que eu percebo e aquilo que se torna para mim algo que tem algum significado. Então eu percebo, e quando eu vejo o peso daquilo que foi feito, aquilo que foi falado, então eu começo a agir com relação àquilo que foi perceptível para mim. De repente alguém fala alguma coisa que para você não te agrediu, mas para outra pessoa ela já fica chateada, ela já fica amargurada, ela já fica, né, com raiva. Então por isso que lá no hebraico vem com esse significado. Já no grego significa fazer justiça. Ekidikeu, fazer justiça.
Então, quando eu trago aqui para o grego, eu já começo a entender mais como que Deus age no seu propósito para nos guiar para a salvação. Ele é um Deus que faz justiça com o homem. Ele é um Deus que procura sempre estar fazendo segundo os propósitos da sua eternidade. Por isso, ele anda e busca um propósito de justiça. Então, quando nós olhamos lá em Apocalipse, agora vamos lá para frente, 19:2, ele diz assim: porque o verdadeiro e justo são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos servos que estava nas mãos dela. Deus, ele é um Deus que age e vinga aqueles que faz o mal contra os seus servos. Aqui no contexto de Naum, ele está falando daqueles que foram levados a cativeiro, e está falando daqueles que foram, que oprimiram o povo de Deus. Então há duas questões muito importantes aqui. Primeiro, Deus trata aqueles filhos rebeldes, a nação de Israel, que estava desviada, que estava afastada, que estava longe da presença do Senhor. Deus estava tratando, mas aquele povo também mau, cruel, sanguinário, corruptos, Deus ia entrar com o quê? Com a justiça dele. Então o que nós aprendemos? Deus trata a nossa vida, mas aqueles que vêm com o mal, a ele, como diz a palavra, a ele pertence a vingança. E nós como servos, nós como os filhos de Deus, nós temos que o quê? Amar o próximo. Mas Deus age com justiça na vida de cada um. Então não adianta o homem, o ser humano, pensar que engana Deus, porque de Deus não se engana, de Deus não se zomba, porque o sangue dos inocentes, como diz aqui nesse versículo, uma hora vai ter que prestar contas a Deus. Esse é o nosso Deus, que age com justiça. Então Deus é grande em sua misericórdia, Ele também é grande em seu julgamento. E nós queremos apenas olhar para as misericórdias. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é um Deus de paz. Deus também julga. Deus também entra em ação. Assim como chegou o tempo daquela nação que já não tinha mais profetas que eles viessem a ouvir, tantos de profeta que Deus enviou e eles não se converteram, e chegou o momento do cativeiro. Nós precisamos também entender que Deus é sim misericórdia, Deus é sim amor, Deus é sim bondade, mas Ele também é um Deus que julga, Ele é um Deus que entra em ação. Ele não inocenta o culpado. Não adianta falar, Deus, mas foi por conta disso, foi por conta da Eva. Porque assim como o inocente, Deus entra com misericórdia, no culpado Ele entra em ação.
ele vai tratar assim como Davi, né? Ele foi lá, pegou a mulher do seu soldado e ainda mandou Urias para frente de batalha, né? No lugar onde a batalha estava mais ferrenha. Depois aquela mulher engravidou, depois veio o filho, e Davi pediu, rasgou as vestes, caiu no pó e tudo, mas a consequência daquele erro veio. Então, não podemos olhar para as Escrituras e ver apenas um Deus de paz, de bondade, de misericórdia, de amor, mas nós temos que ver também um Deus justo, um Deus que Ele não vai inocentar o culpado, Ele não vai dar esse por inocente. Temos que entender muito bem isso. Deus não faz vista grossa ao pecado. Ele não vai falar, bom, esse aqui é da igreja Monte Hebron, esse aqui, né, canta lá no louvor, esse aqui prega nos domingos, então ele errou aqui, mas, né, vou deixar passar batido dessa vez. Deus não é assim. Deus, Ele é 100% justo, Ele é 100% reto, e como nós vamos ver mais à frente, mesmo que você não acredite, mesmo que você não concorde, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus que move os céus e a terra, e nós não conseguimos nem mudar a cor do nosso cabelo, né? A não ser que seja com a tinta ali, né? Mas não conseguimos acrescentar 1 milímetro na nossa estatura. E Deus, Ele é o Deus que move tudo isso. E quando nós entendemos que Ele não faz vista grossa, que Ele não passa panos quentes no pecado, nós temos que buscar a nos corrigir, a buscar a santidade de Deus a todos os dias, porque Ele também vê a nossa dedicação, Ele também vê o nosso esforço. E aí nesse ponto entra a justiça de Deus, entra a bondade do Senhor. Então, quando o cálice da ira de Deus transborda, o culpado será apanhado e julgado. E naquele momento já acabou o tempo da graça. Vamos agora comparecer diante do tribunal de Deus. Acabou aqueles 70, 80, 90 anos que a pessoa viveu sempre Deus enviando. Ela ouvindo nos fones, né? Ouvindo no celular, mensagem no TikTok, né? Mensagens no YouTube, mensagens na igreja, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, ouvindo aquela palavra. Olha, Deus é graça, mas também Deus julga. E de repente acaba o tempo e a pessoa vai comparecer diante do tribunal de Deus, e como diz a palavra, depois da morte segue-se o juízo. Se a pessoa quer pagar para ver, todo mundo tem esse direito, né? Não, Jussi, eu quero pagar para ver, só que chegar lá não vai ter como voltar. Então o que fazemos? Qual o caminho que devemos seguir? A vingança de Deus vem sobre o culpado, não vem sobre o inocente. Se nós estamos buscando, estamos procurando, nós estamos atrás dessa santificação a todo dia, Deus, Ele está ao nosso lado. Ele está para nos levantar, Ele está para nos capacitar, Ele está para nos dar força. Mas aqueles que já estão totalmente desviado, ou totalmente afastado, ou totalmente na sua mente, isso aqui é balela, né? Isso aqui é história do passado. Um dia eles vão comparecer.
porque o juízo vem rapidamente, repentinamente, misteriosamente e terrivelmente. Duro é cair nas mãos de um Deus irado, porque naquele momento não vai haver desculpa, aquele jeitinho brasileiro. Ah, não, mas foi por conta disso, eu estava despercebido, eu estava muito ocupado. Não vai haver justificativa. Então os assírios, atribuíam seu sucesso sobre as nações ao próprio poder e força, bem como aos seus deuses. Era assim os assírios. Nós conquistamos todo o território porque nós somos fortes. Nós conquistamos, nós alcançamos todo esse sucesso porque nós somos inteligentes. Aliás, toda estrutura de exército, de força que nós temos hoje surgiu lá com esse povo. Que antes disso era tudo como uma tribo, como um bando. Vamos invadir, então ia todo mundo descontrolado, desorganizado. Os assírios que criaram a graduação, um comandante, subordinados, pelotão, enfim. Então eles atribuíam tudo isso à inteligência, à sua força e, acima de tudo, ao seu Deus ou seus deuses. Hoje também os homens atribuem: por que eu sou bem sucedido? Porque eu sou inteligente, porque eu pensei algo que ninguém pensou. Eu sou bem sucedido porque eu sou forte, porque eu levanto cedo, porque eu trabalho. Mas, ao contrário aqui dos assírios, muitos não dão essa glória ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Porque quando nós falamos, eu tenho uma inteligência que Deus me deu, e através dessa inteligência eu estou sendo bem sucedido em todas as áreas, tá? Por conta da minha força que Deus me deu, eu sou bem sucedido. Então nós reconhecemos que tudo vem de Deus. O julgamento de Deus é inescapável. O Senhor, lá no versículo 3, também do capítulo 1, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Como diz também a palavra: posso estar nos mais altos dos montes, tu ali estarás. Posso estar nos profundos dos mares, tu ali também estarás, tu me visitarás. Então, como fugir da presença de Deus? Como largar tudo isso e falar: eu vou seguir uma vida individual, sendo que é Ele que nos criou, sendo que foi Deus que nos formou, sendo que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, sendo que o mundo que nós habitamos é dele. Então, como escapar? Como resistir a um Deus que pode mover céus e terras, que pode dar apenas uma ordem e tudo vira pó? Então, se tem alguém aqui nessa noite resistindo ao poder desse Deus, eu quero te dizer que Ele tem grandes planos para a sua vida. Basta apenas que você abra o seu coração para Ele, que Ele vai entrar com justiça, com poder e com autoridade. Então é impossível escapar daquele que faz da tormenta e da tempestade o caminho para exercer o seu juízo. Deus usa a tempestade, Ele usa
tudo que nós conhecemos, o céu, a terra, as nuvens, a chuva, a tempestade, os mares, Ele usa tudo isso para exercer o seu juízo e, acima de tudo, para nos mostrar que só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Ele usa tudo isso para mostrar para o homem. Ora, quem não vê na nossa atualidade grandes tempestades, grandes enchentes? Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Nem o homem consegue explicar. E aí o nosso único recurso é recorrer a Deus. Porque só Ele que pode tudo isso. Então ninguém pode ser livre daquele que transforma as nuvens como o pó dos seus pés. Eu quero me livrar desse Deus, mesmo sabendo que Ele é o Deus do ouro e da prata, o Deus da vida. Mesmo assim, muitos relutam, como eu falei lá no Nerd, quinta-feira, como diz lá em Isaías 44, Deus criou todas as coisas. O homem vai lá, pega uma árvore, corta, um pedaço, faz de lenha, faz o alimento e come. Com outro pedaço ele faz uma imagem, coloca dentro da sua casa, e depois ele vai lá para aquela imagem e fala: e agora, como que eu devo proceder na minha vida? É meio assim surreal, né? Não sei se para você é dessa forma, mas eu pego aquilo porque isso aqui foi Deus que fez, isso aqui foi Deus que fez, o metal foi Deus que fez, a madeira foi Deus que fez, o ar que eu respiro mesmo que eu não veja, eu estou respirando, então foi Deus que enviou. As minhas células foi Deus que fez, o sistema do universo foi Deus que fez. Aí eu pego algo que Deus fez, eu modelo, e aí eu pergunto para aquele objeto, está lá em Isaías, eu que estou falando, está lá em Isaías 44. E aí eu falo para aquele objeto: e agora? O que eu faço da minha vida? O que você acha? Como que eu devo conduzir a minha vida, a minha família, o meu trabalho? Como que pode, irmãos? Não é meio assim, sem lógica? Então, quando nós entendemos que Deus é aquele que controla toda a vida, que controla tudo que nós conhecemos como terra, aí nós acreditamos que é Ele que nos dá a vida. Então, mais poderoso do que os exércitos fortemente armados é aquele que é soberano sobre as nações da terra e tem controle da história em suas mãos. O que eu acabei de ler em Apocalipse está lá na frente. Como que eu já sei o que vai acontecer no final de tudo? Eu sei porque o autor da história revelou para nós. E isso é tão verdade que nós estamos vivendo coisas que está acontecendo aqui, que está escrito aqui. Coisas que lá em Mateus, Marcos, Lucas, João estavam falando aconteceu, século II, século III, século XVII, século XIX. Então, esse é o Deus que governa todas as coisas. Aquele exército, aquela nação, aquele povo, Deus falou: vou destruir e vocês não vão ter mais descendentes, não vão ouvir mais, quase nem falar de vocês mais, porque era o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que estava entrando em ação. Esse é o nosso Deus. E repito, em nenhum outro lugar você vai ter a palavra de Deus do início da civilização ao fim. Em nenhum outro segmento você pode procurar e você não vai achar.
Um Deus que revela o início da criação e o fim da criação. Esse é o nosso Deus. Então, diante da manifestação do juízo divino, até a natureza estremece. Está lá no versículo 4 e 5. Agora, gente, isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque a natureza conhece quem é o seu Criador. A natureza sabe quem está no comando, vamos dizer dessa forma. Os ventos, os mares, as nuvens, as tempestades, tudo isso, se Deus mandar, eles vão e fazem. Sem nem pensar. Mas nós, aqueles que foram feitos imagem e semelhança de Deus, assim, o quê? Vou fazer isso? Não. O que é isso, Deus? Eu vou na igreja, tal, até que eu leio a palavra, mas isso aí já é demais para a minha vida, eu não vou fazer isso não. A natureza obedece, os mares obedecem, e nós, seres humanos, feito imagem e semelhança de Deus, que era para estar mais ativo ainda, Deus falou, opa, estou fazendo, Deus mandou, estou indo, mas não, o homem fala, não, para quê? Olha, ele repreende o mar e o faz secar, e mingua, todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Baçã, para quem não conhece, é uma região quase que tipo um oásis no deserto, onde tinha sombra, onde tinha água. Carmelo, um lugar onde Elias desafiou os profetas de Baal. A flor do Líbano, uma flor de referência para aquela região. E Deus fala, olha, tudo isso eu faço secar, eu faço murchar, eu faço sumir. Mas nós seres humanos não conseguimos entender isso. E mesmo sabendo de tudo isso, nós resistimos a Deus e começamos a gladiar. Começamos a resistir à vontade dEle. Sendo que o maior sonho dEle é ter relacionamento comigo e com você. Então os montes tremem perante Ele, os altérios se derretem e a terra se levanta diante dEle. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Sabe por quê? Porque nós até resistimos. Tem pessoas até que falam que são, eu sou ateu, eu não acredito. Mas na hora da dificuldade, meu Deus do céu, me livra desse sofrimento. Meu Deus do céu, me livra dessa aflição. Por quê? Porque é somente Ele que está no comando de todas as coisas. Só uma pessoa pode impedir o agir de Deus. Todo mundo já sabe. Somos nós mesmos. Se você falar, Deus, eu não quero você na minha casa, eu não quero você nas minhas decisões, eu não quero você no meu coração, eu não quero você agindo na minha vida, Deus, com coração triste, com coração amargurado, com coração quebrado, mas Ele obedece a sua posição. Além disso, nada mais. Não há poder das trevas, não há poder do mal, não há investida do inimigo que pode impedir o seu relacionamento com Deus, a não ser você mesmo. Quando nós clamamos, Ele vem para nos socorrer. Então Deus manifesta o seu maravilhoso poder no turbilhão da tempestade, na seca, nos terremotos e em vários outros exemplos de sua ação sobre a natureza física. Então Deus se manifesta para mostrar para mim e para você que Ele é poderoso e Ele age em nosso favor. Então aquele que domina sobre as nações,
também controla a natureza, sendo Ele o Criador, né? Todas as coisas, toda a criação lhe está sujeita. Tudo está sujeito a Deus. Tudo está no comando de Deus. E Ele age, e Ele move tudo isso para te conduzir para o céu. Olha só o tamanho do amor de Deus. Aqueles que entram para tentar te destruir, entregue nas mãos do Senhor, porque a Ele pertence a vingança, a Ele pertence todas as coisas. Amém? Sob sua ordem, o mar se abre e vira estrada seca. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo precisava passar por aquele mar, saindo do Egito. Deus não pensa duas vezes. Fala assim para Moisés: levanta o teu cajado. Então Ele age na nossa necessidade. Não importa o tamanho do nosso desafio, Deus entra em ação a partir do momento que nós clamamos a Ele. Então, sob o seu mandato, os rios se encolhem diante dele e os montes se desfalecem. Você crê nesse Deus? Você acredita realmente em tudo isso que eu estou falando para você? Você confia? Porque a fé é isso, é confiar nas coisas que nós não conseguimos ver. Porque eu preciso ter fé nessas palavras, acreditar em tudo isso que está falando a palavra de Deus, para que eu viva esse poder de Deus na minha vida. Porque senão vai ser apenas mais uma palavra que você ouviu nesta noite, apenas mais um domingo. Mas o Espírito Santo quer fazer a diferença. Então a beleza exuberante da flor do Líbano murcha ao sopro de seu juízo. Quando Deus fala, nada fica em resistência, porque é a voz de Deus, é a voz do Criador. Quando Deus fala, vai haver chuva, há chuva. Vai haver seca, há seca. A natureza obedece. Por que as pessoas não obedecem? Por que as pessoas ainda resistem a esse poder de Deus? Porque no momento certo, Deus entra em ação. Então, na presença dele, os montes tremem e os altérios se derretem. Você crê que você está na presença de Deus nesta noite? Você crê que você está diante do altar de Deus nesta noite? Você acredita nisso? Porque é necessário acreditar para ver. Abraão, quando foi entregar o seu filho, mesmo sabendo que era o fruto que ia na posteridade concretizar a promessa de Deus, que ele falou: olha, de ti farei uma grande nação. Mas ele confia e leva Isaque para o altar, para o sacrifício. Da mesma forma, nós temos que nos entregar na presença de Deus, mesmo sem entender, mas com fé, que Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu se concretizar nas nossas vidas. Então o mundo e todos os que neles habitam não podem se sentir seguros diante da manifestação do seu juízo. Não estamos seguros nas nossas riquezas, não estamos seguros na nossa saúde,
não estamos seguros nos nossos lares, nós só estamos seguros debaixo das potentes mãos do Senhor. Somente com essa certeza é que eu caminho em passos firmes. E Deus vai entrar com justiça na minha vida. Precisamos entender isso. Precisamos acreditar nisso. Sabemos que Ele é um Deus de misericórdia, mas é um Deus também que julga, que age com justiça na nossa vida. Então precisamos saber identificar se é o momento que nós estamos sendo tratados, se é o momento que Deus está nos mostrando algo que precisa ser consertado, porque eu não quero ser como aquela nação que precisou ser levada para o cativeiro, para poder aprender. Eu quero aprender dentro das instruções de Deus. Eu não quero passar por um processo da mesma forma que aquele povo passou. Então, a partir desse momento, eu não vou mais só escutar, mas eu vou também buscar praticar o que a palavra está me orientando. Porque eu sei também que o Senhor é um Deus zeloso, que zela pela minha vida. Mas se chegar o momento que Ele precisa tratar, Ele vai tratar. Porque Ele é um Deus justo. Ele age com justiça. Mas nós vivemos numa cultura onde que as pessoas falam, Deus é bom, é misericordioso, é paz, é bondade. Mas a palavra está falando que Deus também age com justiça. Então eu preciso entender isso, independente do que as pessoas falem, e eu sou conhecedor da palavra. Quando eu falo eu, todos nós, Eu sou conhecedor da palavra, então, a partir do momento que eu conheço a palavra, ela me liberta, e nada mais do que eu ouvir que está fora da palavra vai me levar para outros caminhos, para outros entendimentos, porque a palavra me libertou. Da mesma forma que a palavra de Deus diz, olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, também fala que a palavra liberta. Olha só que maravilha. Olha só como Deus é tremendo. Então é com essas palavras que eu quero encerrar essa mensagem nessa noite. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos, amém? Glória a Deus, quero chamar a Nancy aqui à frente. Amém, Jesus. Pedir para ela fazer uma oração por nós nesta noite. Que o Senhor venha fazer morada cada dia mais e mais no nosso coração. Aleluia, Deus, obrigado, porque a gente pode estar aqui nessa noite. Oh, Deus, essa semana eu vi uma coisa tão triste. 30 cristãos foram mortos na Nigéria, perseguição. E nós estamos aqui, Pai, com a maior liberdade de louvar o Teu nome. E eu sei que essas notícias não vão sair, Pai, assim nos nossos jornais. E a gente sabe assim que estamos vivendo tempos difíceis, um tempo em que nós temos que estar de mala pronta mesmo, Pai. Deus, o que falta acontecer para o Senhor voltar? O que falta? Nós já estamos com os chips prontos aí para ser colocado nas mãos das pessoas. Daqui a pouco a gente não vai poder comprar nem vender se não tiver. Mas eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar a tua igreja Filadélfia passar, ó Deus, por essas lutas. Porque a tua palavra lá em Apocalipse fala que eu sei que tens pouca força, mas eu tenho diante de ti uma porta aberta que ninguém fecha. E eu te livrarei do mal que há de vir sobre toda a terra. Pai, nós somos Filadélfia, Deus.
Nós somos aqueles que têm a lâmpada acesa. Nós somos aqueles que falam lá em Cantares, eu dormia, mas meu coração velava. Então, ó Deus, ainda que a igreja tenha dormido por algum tempo, aqueles que te conhecem estavam com um olho fechado e outro aberto. Porque a gente vela, e mesmo em tempos de aparente tranquilidade. Mas agora já não é mais assim. Agora já estamos no tempo do pé de barro e de ferro. A gente vê como que o Brasil está dividido, Senhor. Como que existe meio a meio aqui nesse país. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, porque nós sabemos que só o Senhor para livrar. Deus, eu quero que cada um que está aqui nessa noite volte para casa com uma bênção. Em nome de Jesus, que essa palavra que o Jussier falou sobre justiça, que se tiver alguém aqui nessa noite, ó Deus, que está precisando de algo na sua vida, que diz respeito à justiça, se tiver alguma pessoa injustiçada que está sofrendo algum tipo de abordagem ruim, que seja no trabalho, que seja na sua casa, que seja na vizinhança, que o Senhor venha com justiça, Pai, porque o Senhor é, como diz o José, misericordioso, mas o Senhor é justo e a justiça às vezes vem assim de repente. Então nós te louvamos, Pai, te louvamos, te agradecemos pelas mãos feridas, que foram feridas naquela cruz, pelaquela morte que respinga eternamente sobre os teus filhos, o perdão, a misericórdia e a salvação e a vida eterna. Oh Deus, obrigado por essa noite. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus.